Graças a Deus. Bom é estarmos aqui mais uma vez. Deus continue nos abençoando e nos dando o crescimento que precisamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, eu penso que quando nós chegamos aqui, que nós podíamos, domingo à noite, fazer um culto participativo e destaque, cobrar das pessoas destaque do culto da manhã, mas depois eu fico com pena daqueles que moram longe e vão chegar tarde em casa, se for fazer um culto mais comprido, e às vezes passa despercebido. Mas lá, uma hora por outra, nós chamamos alguém aqui na frente e pede para dar um destaque. E é claro que vocês vão treinando nesse sentido aí, porque às vezes você pode chamar a pessoa para dar um destaque aqui na frente e ele vai dar um destaque de um outro culto que aconteceu um ano atrás e da escola dominical não sai nada. E por aí vai. Então, e nem tanto ficar pensando na comunidade de vocês, por não demorar o culto, porque vocês já estão acostumados com culto rápido. Agora eu queria pedir ao pessoal da transmissão pela internet que os cultos nossos dificilmente passam de 1 hora, colocando meia hora com louvor, oração e tudo, e até destaque para aqui para lá, e mais meia hora de pregação, dá 1 hora de culto. E eu vejo nessa transmissão um culto de 1 hora e 44 minutos, 1 hora e 50 e tantos. Pô, mas não pode, não foi eu que dirigi um culto de 1 hora, quase 2 horas, não. Aí depois eu fui assistir, aí tem programa de rádio, aí tem mil e uma coisa na transmissão que está lá no YouTube. E aí, a ideia minha, que eu acho que a transmissão podia começar da hora que o líder de cântico chega aqui na frente para começar a cantar. Aí ele vai cantar alguns hinos, uns 2 ou 3 hinos congregacional, faz a oração pelos pedidos, dá oportunidade para algum irmão ou irmã que tenha um hino a apresentar e, sem muita delonga, somente crer e lá vai o pregador. E aí, contudo, vocês às vezes suportam, né? Chega aqui, mas eu notei hoje que nós avisamos que a partir de 18h30 nós já estaríamos por aqui. E quando deu 18h30, eu vi só o carro do pastor Gerson ali e chegando o irmão Eliseu, com a família dele. Então, e os que eu transmiti o programa de rádio, que vai das 18h30 até às 19h, nem sei onde é que estavam. Aí o secretário ali, auxiliado do irmão Marcelo, ele falou assim: olha, eu não vou me meter em adiantar nada aqui, que eu posso estar fazendo alguma coisa que não está de acordo. Eu fico esperando para que os outros digam o que é para fazer. Falei, não, tudo bem, está certo. E aí? Então, se começar o programa de rádio, já faltando 10 minutos para 7, ou vai entrar no horário do culto 20 minutos, para ouvir o programa de rádio todo, ou quando der 7 horas, vai cortar o programa de rádio antes do meio, para poder começar o culto com período de cântico. Ou nós começamos o programa de rádio 18h30, para 19 horas já começar oficialmente o culto, ou então vamos parar com essa história de 18h30 e dizer que o nosso culto domingo vai começar às 19 horas, como nós fazíamos antes. Está combinado todo mundo? Agora, só que é um detalhe. Quando a gente diz que o culto começa às 18h30, o povo chega 15 para 7, 10 para 7, outros 7 horas, outros depois das 7. Se nós disser que o culto vai começar, não vai ter programa de rádio inicial.
vai começar oficialmente 7 horas, 19 horas, vai ter aqueles que vão chegar 19h15, 19h20, 19h30. Isso é mais do que normal. Não é de hoje. Esse ano, em dia 22 de abril, eu completei 40 anos que fui ordenado ao ministério. Foi dia 22 de abril de 1984. Então, em 2024, dia 22 de abril, fez os 40 anos. Mas nós estamos deixando para fazer um evento só de um bocado de vez. E que eu assumi o campo dia 30 de setembro agora, Altamira, faz 40 anos que eu assumi. Dia 7 de outubro faz 40 anos que eu assumi lá no 105. Porque foi no dia 30, num domingo aqui, no dia 7 de outubro lá no 105. E aí tem tanta coisa para a gente se lembrar. Meu Deus. Uma vez nós tínhamos que, deixa eu tomar só um pouquinho do tempo de vocês. Uma vez nós tínhamos que ir depois do culto de Santa Ceia, no 105. Nós terminamos, era 8h30 para 9 horas da noite. Aí não dava tempo de dormir, porque o ônibus que eles chamavam de Corujão passava de Altamira para Itaituba, era tudo de chão. Ele passava naquela entrada lá do 105 por volta de meia-noite. Então, se a gente fosse parar para dormir um pouco, não ia ter jeito, ia perder o ônibus. E era para ir para Rurópolis, de lá deixar o Corujão que ia para Itaituba, pegar outro para Santarém. De lá pegar o barco para descer para Monte Alegre. Aí terminou o culto, o irmão Vando tinha um jirico velho, puxando uma carretinha, e enchia de irmãos que moravam para aquele rumo e descia para lá, né? Depois do culto. Aí eu fiquei lá na entrada do lote do Israel, ali onde o irmão Vando entrava, sentado com a minha mala ali, esperando o Corujão. Nós começamos a esperar depois das 10, porque eu não vou para casa dormir mesmo para pegar um ônibus de meia-noite. Sentei numa pedra e fiquei esperando. Aí alguns irmãos ficaram por ali, o irmão Vando ficou por ali, se não me falha a memória, o irmão Bilar também, a irmã Maria do irmão Vando estava lá também. E aí, de repente, eu dormi sentado na pedra que eu estava, pedra baixinha assim, eu dormi, caí de lado. Sabe que hora que eu acordei? A hora que eu bati a lata no chão. Pá! Aí os outros começaram a rir. Aí a irmã Maria, do irmão Vando, falou assim: que é isso, gente? O homem está tão cansado que está dormindo sentado e caindo e vocês estão criticando dele. Aí parou a risadinha do povo, dos que estavam ali, e fiquei pensando, que coisa, isso tudo porque tinha que prosseguir, depois do culto do 105, prosseguir para frente. Mas quando a gente sofria mais e tinha menos conforto, como eu disse para vocês um dia desse, Deus operava mais também. Um dia, o Vandim, do irmão Vando, era o motorista do jirico. E o jirico não tinha partida, o motor de partida não funcionava. Aí ele pegava e deixava, no morrinho pequenininho que tinha à direita da igreja, a saliênciazinha, ele deixava o jirico com a carreta no jeito de dar o tranco na hora que fosse para sair. E dessa vez o motor errou o equilíbrio do trem, o jirico ficou puxando para frente do morrinho e a carreta para trás, ele ficou parado. Quando ele desengatou o trem aqui para soltar, nem se mexeu. Isso eu ainda estava lá no escritório ainda. Aí convocou o povo para empurrar, e um trabalhador do Cacau do Israel, que estava lá trabalhando com o irmão Vando, foi botar a mão no canto da carreta para ajudar a empurrar o escorpião, tom, na mão dele. Estava bem escondido no cantinho do canto da carreta e ferrou. Aí eu não sei de onde é que ele tirou aquela inspiração. Ou se foi alguém que mandou ela. Quando eu cheguei, quando eu vi, ele entrou, quase correndo, aqui na igreja, que a porta ainda estava aberta, foi parar na porta do escritório que tinha no canto lá. Irmão, me acorde. O que foi, rapaz? Foi ajudar a empurrar a carreta do jirico do irmão Vando para poder pegar no tranco, descolar lá de onde é que ele estava, e o escorpião toma na minha mão.
Como é que eu vou fazer? Eu falei, tu quer que eu faça o quê? Se eu quero que me acorde aqui, faça alguma coisa para mim, faça uma oração, faça alguma coisa. Mas tu crê? Ele disse, creio. Então Deus te conceda, do jeito que você está crendo que aconteça. O cabo foi embora, nem dor de cabeça, não deu efeito nenhum, já aliviou o trem na mão dele e desapareceu. E agora, depois que nós temos carrão bom para andar, aí pode dormir, não precisa viajar de noite, não tem que ficar caindo em ponto de ônibus, dormindo em pé ou sentado e caindo. Agora os milagres estão tão escassos. O que está acontecendo? Aí nós somos tentados até a ficar com saudade. O irmão Francisco Silva se lembra da vez que ele tinha uma esposa chamada Lúcia e terminou o culto, quando foi sair na grama da igreja do 105, o tempo pegou no calcanhar do pé dela, escorpião. Aí nós pedimos a Deus a misericórdia e foi embora para casa. Aí ele mexia com fotografia naquele tempo, tirava foto com a maquininha velha para cima e para baixo, mandava revelar e entregava para as pessoas, recebia o trocado. Eu encontrei ele, irmão, o que deu o negócio do escorpião no pé da irmã? Disse, graças a Deus, não teve problema nenhum. Eu falei, graças a Deus mesmo. E hoje, o que é feito de todos aqueles milagres, todas aquelas coisas que parece que nós estamos tão assim, acomodados, que nem está tudo fácil agora. Deu uma dor aqui do lado, tinha corra ali na UPA e tomei uma injeção, já aliviei, fica por isso mesmo. Aí, às vezes, de vez em quando, é preciso Deus permitir uma vexame de verdade, para nós ter que... Não é verdade? Mas eu comecei a adiantar um assunto de hoje de manhã, que era para hoje à noite. Aquilo vem me martelando a semana inteira. Deus sabe tudo. Aí vocês lembram de hoje de manhã que eu falei isso, né? Todo mundo levou esse destaque. Nós não sabemos de nada. Só tem uma coisa que todos os crentes precisam saber, é que Deus sabe tudo. Pronto. Partindo daí, aí nós não vamos para os destaques hoje, porque tem muita coisa para consertar. Eu falei que nós tínhamos parado a mensagem, a leitura hoje de manhã no 42. Quando eu fui olhar, 43. Aí, sabe o que me veio ao coração quando eu vi isso? Falei, rapaz, se fosse eu que fosse continuar a leitura para frente, ia dar certinho, porque eu ia repetir o 42 para poder entrar no 43. Aí que eu ia ver que o assunto não é onde nós paramos. O assunto onde nós paramos é que Deus é quem vai dar a fé de arrebatamento para a igreja entrar no arrebatamento. E esse está no 43. Então, paramos a leitura no parágrafo 43 da mensagem. Israel e a igreja, a segunda parte. Vamos ler a nossa Bíblia, que a essa altura do campeonato já está faltando só 11 minutos para as 8. Já pensaram como é que o tempo passa tão rápido desse jeito? E ainda tive que treinar o hino, porque eu fui perguntar para o irmão Edson se ele, desde o começo da semana, encafifado com o hino, e aí, por causa do negócio que eu li na mensagem aqui. E aí fui perguntar para o irmão Edson, ele disse, não, se eu tiver com a letra na mão, aí eu vou tocando e cantando, mas se não tiver, eu falei, então deixa, eu sei decorado, deixa que eu canto. Romanos capítulo 9. Aos Romanos capítulo 9, começaremos no versículo 6. Até o irmão Isaías acertou com o endereço da igreja hoje, olha só que coisa. E eu estava lembrando do irmão Isaías hoje. Daquele dia que nós viemos para o culto e ele tinha feito um serviço lá para cima, e ele descendo tão cansado que sentou na calçada lá e ficou esperando descansar um pouco para prosseguir a jornada dele.
E eu ia passando e não olhei na pessoa que estava sentada na calçada. A Maria Luz bateu o olho e falou assim, mas não é o irmão Isaías? Eu falei, pois. Aí eu olhei direito e falei, pois não é. É bom te ver aqui, irmão Isaías. Eu disse Romanos 9, começando no versículo 6, não foi? Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Deus nosso, queira, Senhor, pela tua infinita graça, compadecer-se de nós mais uma vez, para nos conceder a unção, Senhor. Como sempre tenho pregado, quando as pessoas me perguntam, quando as pessoas andaram acima e abaixo caçando a palavra de Deus, é porque tomaram todas as Bíblias e queimaram? Não. Eles terão montes de Bíblia. Eles terão inúmeros pregadores. Os seminários estão formando as centenas e milhares, até mulheres. Há pregadores sobrando. Mas o que as pessoas estarão procurando é a palavra do Senhor. É aquilo que quando bate no nosso ouvido e desce no nosso coração, ele arde. Ele arde com amor, ele arde com alguma coisa, ele arde com afeição pelas palavras de Deus, pelo nome de Jesus Cristo. É isso que as pessoas estarão procurando e não vão encontrar quando ela não estiver mais disponível aqui na terra. Bem-aventurado é aquele que vê em tempo oportuno o que Deus está fazendo, que tem ouvido para ouvir o que Deus está falando. Por isso nós te damos graças e te pedimos mais uma vez, compadeça-se de nós e fale conosco e ajude-nos a ouvir e a te agradecer e a sentir nossos corações ardendo de amor pelo nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Você sabe por que eu me lembrei desse hino, do Oséias de Paula? Melhor coisa que eu já fiz? O irmão Brana fez uma chamada de altar. Na mensagem aí de chamar Jesus, ele estava começando uma linha de discernimento e seguindo a luz, e aonde a luz parava, ele falava tudo sobre a pessoa, e se Deus mandasse pronunciar a cura daquela pessoa, ele já pronunciava. E de repente ele parou e fez uma chamada de altar.
o que ele nunca fez em reunião nenhuma, parar um discernimento para fazer uma chamada de altar. E ele explicou aqui que foi o Senhor que disse para ele: pare e faça uma chamada de altar. Foram 7 que vieram na frente. As 4 mulheres e 3 homens. E aí eu vou ler o parágrafo aqui para vocês, que me fez eu me lembrar do hino. Ele estava falando para aquelas pessoas: agora, queridas pessoas que vieram aqui, atenderam a chamada de altar. Esse é o parágrafo 295 da mensagem Ide chamai Jesus. Agora, queridas pessoas que vieram aqui, algum dia eu terei que encontrar vocês, irmã, além da fronteira, cada um de vocês. Eu tenho que te encontrar lá. Eu tenho que prestar contas do que eu disse, irmãos. Eu tenho que prestar contas. Você pode ter feito coisas muito boas. Você pode ter obedecido a seus pais. Pode ter feito coisas maravilhosas. Mas a melhor coisa que você já fez em sua vida é o que você está fazendo agora. Ele estava falando para aquelas pessoas que atenderam a chamada de altar. 7 pessoas. Vê? Essa é a melhor coisa que você já fez. Então, nós podemos ter feito muita coisa, ter presenciado muitas grandes coisas, mas a melhor coisa que nós já fizemos foi aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. Amém? Vamos ver se nós damos conta? De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. Às vezes eu me empolgo assim, quando eu dou fé, uma vez eu derrubei um copo daqui de cima e quebrei. Mas vamos basear naquele grande pensamento que veio de manhã e que eu já vinha carregando a semana toda. Ele sabe tudo. Nós, muitas vezes, somos pegos de surpresa porque nós não sabemos de nada. E quando nós não sabemos de nada mesmo, inclusive não sabemos que Ele sabe tudo, aí a surpresa é total. Mas eu estou com a mensagem Israel e a igreja
a primeira parte. O profeta disse, começando no 65, agora, se você simplesmente parar de fazer isso, porque sabe que deveria fazê-lo, e para de fazer isso, esse é o sinal de que você ainda não chegou a lugar nenhum. Quando aquela coisa se torna morta em você e a natureza dela desaparece, a outra pessoa ali, e ela só pode produzir o Espírito Santo que estava em Cristo, em você, produz a semelhança de Cristo. Não é nada que você faz, é o que Ele fez. Ele escolheu isso antes da fundação do mundo. Então nós podemos percorrer pela Bíblia fora, e quando Deus chamou Moisés e falou, você vai tirar Israel do Egito. Falei, mas quem sou eu para falar com o faraó, para deixar o povo sair de lá? Eu estou com você, rapaz. Eu vou fazer muita coisa lá no Egito, e eles vão saber que o Senhor é Deus. E Moisés já foi sabendo que Deus disse, eu vou endurecer o coração dele, para mim poder multiplicar as minhas maravilhas no Egito. Então Moisés já sabia, o povo não sabia. Quando Moisés e Arão falaram a primeira vez com o faraó, e o faraó disse, estão querendo ir no deserto para sacrificar o Senhor? É serviço pouco que faz isso. Agravem o serviço sobre estes homens. Eles estão fabricando tijolo, é para dar conta da mesma conta de tijolo, e não é para dar palha para eles usar no serviço do tijolo. Eles vão sair por aí, colher palha para eles, e não é para diminuir a conta do tijolo. Tiveram que levantar de madrugada e sair nas campinas, no meio do mundo por aí, juntando rastolho em lugar de palha, porque não acharam palha. E quando deu na hora de entregar a tarefa dos tijolos, não tinham terminado, feito tanto certo tijolo, entraram na taca. Aí foram reclamar para o faraó. Pô, mas teu povo tem a culpa, rapaz. Não deram mais palha para nós, e agora quer que a gente dê conta dos tijolos do mesmo jeito de quando tinha palha? Vocês estão ociosos, estão trabalhando pouco, por isso estão dizendo, vamos sacrificar ao Senhor lá no deserto. Estão ouvindo bem? Não vai ter palha mais, e não é para diminuir a conta do tijolo. E vão caçar o que fazer, que o tempo está passando. Aí eles chegaram perante Arão e Moisés, vocês tornaram o nosso cheiro repelente diante de Faraó. Eles não ouviram de Deus o que Moisés tinha ouvido, que Deus ia endurecer o coração do faraó, maltratar o povo, segurá-los no maltrato, para não deixar eles ir. Aí no fim, glória a Deus. Sabe que é o faraó chegar com o povo dele e dizer, sumam daqui da nossa terra. Eles estavam tão desesperados para o povo ir, que Deus já tinha dito para o povo que quando eles saíssem, não ia sair vazio, não. Eles iam pedir vasos de ouro, de prata, vestido, coisas emprestadas para os egípcios, e eles iam despojar os egípcios. Na agonia que os egípcios estavam para se livrar de Israel, se dissesse, eu quero até esse vestido que você está vestido aí, viu, homem, viu, mulher? Depois eles ficavam pelados, entregavam a roupa para lá, some. Desespero. Porque o Senhor Deus pelejou por Israel. E quando o faraó e o exército dele vieram reconhecer que o Senhor estava pelejando por Israel, como ele tinha falado, era tarde demais. Eles estavam no centro do mar, pisando na areia, e quando gritaram, fujamos que o Senhor peleja por Israel, eles deram de cara com o mar fechando de lá para cá. Foi muito tarde que eles foram reconhecer que o Senhor estava pelejando por Israel. Agora, e nós? Vamos reconhecer que o Senhor está pelejando por nós?
Alguém disse, bem, eu sei que eu fui salvo, porque eu parei de fumar. Não foi salvo, não foi por isso que fui salvo. Não foi por isso que você foi salvo. Você foi salvo porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. Esse é o ensino das Escrituras. Amém. Agora veja você, começamos a descobrir que não somos nós, é Ele. Veja, Ele nos escolheu. Aí você vai lembrar daquele homem de Deus que foi de Judá lá para Betel. Chegou lá, falou para o altar do rei Jeroboão: altar, altar, eis que nascerá na casa de Davi um homem cujo nome será Josias. Ele vai acabar com isso aqui, vai queimar osso de homem aqui, vai sacrificar homens aqui em cima desse altar. Ele vai, vocês vão ver. Ora, que faltava muito mais de 100 anos para Josias nascer. Ele sabe ou não sabe? Sabe. Isso cada um de nós tem que saber todo dia da sua vida. Quando se levantar de manhã, que se lembrar dele, falar com ele, antes de começar a trabalhar, você já tem que estar consciente disso. Ele sabe tudo o que vai me acontecer durante esse dia. Ele sabe cada armadilha que o diabo preparou para mim, e Ele sabe como me livrar de cada uma delas. Deus chamando. Agora estou no 99. Deus chamando, elegendo. Agora, você pode muito bem encarar isso. Ele vai falar um negócio muito sério agora. Você pode muito bem encarar isso. Há pessoas que nunca serão salvas. Há pessoas que nunca serão salvas. Repetiu. Não importa o que façam. E você sabe disso. Há pessoas que estão predestinadas a se perder. Há pessoas que estão predestinadas a serem salvas. Tudo que está predestinado para ser salvo, será salvo de qualquer maneira. Firmados nessa base, que nós não sabemos, mas Ele sabe. Agora no 160. E lá estava ele, parado ali. O quê? E ele deveria ser visto como a pedra de jaspe e sardônica. O que foi jaspe? A pedra de Rubem. O que foi sardônica? Benjamim. O primeiro e o último. Ele deveria ser considerado o primeiro e o último. E um arco-íris ao redor de sua cabeça, sobre os 7 castiçais de ouro, um arco-íris, uma aliança que Deus fez através de Abraão, através de Isaac, através de Cristo, através da igreja, através do batismo do Espírito Santo. O manto das 7 cores que estava sobre José, que estava sobre Jesus, está sobre a igreja hoje, protegendo. O corpo estava coberto pelo manto. E a igreja não é você, é o Espírito Santo que te cobre com o sangue. A aliança de Deus, predestinada antes da fundação do mundo. Qualquer religião, qualquer ideia religiosa dos humanos não é a cobertura do Espírito de Deus. A cobertura do Espírito de Deus é quando o crente encara a palavra e se converte na palavra para o dia em que ele vive.
Aí ele tem a cobertura do Espírito. Eu achei isso no livro de Isaías, eu acredito que é no capítulo 30, ou... Deixa eu ver aqui. Capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Aí agora eles têm que acrescentar mesmo, eles têm que ir se sujando e se acabando. Se você vê uma pastora com a roupa colada no corpo dela, desenhando todo o corpo, com o microfone na mão, pregando, cantando e rebolando na frente do povo, aonde é que a humanidade chegou pensando que está... Meu Deus. A aliança de Deus predestinada antes da fundação do mundo. Hoje vocês não vão se falar comigo, não. Depois que eu terminar de ler a mensagem é que eu vou começar a pregar. Não precisa ninguém levantar e correr achando que nós vamos sair daqui meia-noite, não. Ei, glória a Deus. Deixa eu ver o 199 agora. Por que você veio à igreja esta noite? O que fez você vir? Você acha que o diabo algum dia levaria você para a igreja? Não, Senhor. O diabo teria drogado você para tirá-lo disso. Deus tem chamado. É o Pai chamando você esta noite para tirá-lo disso. Agora você tem um chamado agora você tem um lugar em Deus. E Deus chamou e chamou. Se você não receber esse lugar, há tantos lugares contados aqui para cada um. E Deus predestinou lá que este lugar deveria ser. Agora, se você deixar de ocupar esse lugar, alguém o ocupará em seu lugar. Então agora, se você não tomou o seu lugar esta noite, que Deus conceda esta noite que você tome o seu lugar. Aí os críticos dizem assim, olha uma contradição aí. O profeta diz que a coisa está predestinada desde a fundação do mundo. Agora está dizendo que tem tantos lugares predestinados lá. E que se você não ocupar o seu lugar, alguém ocupará o seu lugar. Outra pessoa tomará aquele lugar. É apenas uma força de expressão. Porque a pessoa que rejeitar o chamado para ir ocupar aquele lugar, não é que ele estava predestinado e ele rejeitou e foi jogado fora e outro. Não. Aqueles que ele conheceu antes da fundação do mundo, que ele já sabia quem era antes do mundo começar. Ele disse, eles virão a mim, porque o Pai os trarão a mim, e aquele que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, em outra mensagem, o profeta disse, se Deus te chama e você recusa vir para a palavra, ele acerta o teu passo. Ele açoita e corrige a quem ele ama. Ele castiga, repreende, açoita quem ele toma por filho. Quem não estiver recebendo disciplina da parte de Deus, quando comete algum erro, é porque corre o risco de ser um bastardo. Ou uma bastarda. Mas agora que nós vamos começar a nossa pregação. Já lemos a Bíblia, já lemos a mensagem em mais de 5 parágrafos diferentes. E agora chegou a hora de dizer o que é mesmo o nosso assunto. Deus sabe todas as coisas ou não sabe?
Ele sabia quem estaria sentado no banco aqui nesta noite ou não sabia? Vamos começar lá no tempo de Noé. Quantos milhões de cavalos havia naquele tempo para um X cavalo ser ordenado por Deus com a esposa dele para poder entrar na arca? E o resto dos cavalos se perdeu tudo. O resto dos jumentos e das jumentas se perderam todos. Não foi Noé que saiu correndo atrás de ninguém, jogando laço, laçando pelo pescoço e arrastando para dentro da arca, não. Deus ordenou quem ia entrar de 2 em 2 na arca para Noé. Noé teve que ser só o espectador, ficar olhando aqueles animais entrar. Eu tenho certeza que enquanto os loucos, infiéis, incrédulos, olhavam e zombavam daquilo, o coração de Noé regozijava, porque não era ele que tinha chamado. Quem é que está guiando essas criaturas para entrar nessa arca comigo? Ei, glória a Deus, mas que coisa. Entraram e se salvaram. Então ele já sabia até que dia e que hora ia nascer o último ser humano que há de nascer na face desse planeta. Se vai ser de noite, de dia, de manhã, num campo de concentração. Aonde eu não sei. Em viagem. Mas ele já sabe quem é, qual o último bebê a nascer na face do planeta Terra antes do planeta ser torrado. Já estão começando a usar mísseis com ogiva nuclear. O desespero nosso está começando a aumentar porque o arrebatamento tem que ser antes. Ele já sabe o dia e a hora, nós é que não sabemos. O ser humano é tão mal inclinado. Eu nunca vou me esquecer do dia que Noé saiu da arca, pegou um animal limpo, fez um holocausto, ofereceu, queimou a gordura, ofereceu sacrifício para Deus. E o Senhor cheirou o suave cheiro daquele sacrifício e disse em seu coração, eu comentando mais o pastor Gerson ontem lá na roça, a Bíblia é para crentes, não é para incrédulos. Os incrédulos pegam a Bíblia para fazer confusão, para aumentar o número de incrédulos na face do planeta. Mas a revelação das Escrituras é para crentes. Porque Deus não falou em voz audível no ouvido de Noé. E se ele tivesse falado para Noé escutar, Moisés escreveu aquilo quase 1000 anos depois de Noé. E ele escreveu, Moisés, que o Senhor disse em seu coração, ele não falou no ouvido de Noé não, falou consigo mesmo no seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra, destruir a terra todinha por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então ele sabe do que o ser humano é feito. Ele sabe qual é a inclinação do ser humano. E ele sabe que se ele dissesse, através de um profeta vindicado que falou assim, diz o Senhor, 1 milhão de vezes. Se ele dissesse, vai ser tal dia e tal hora, que todos os crentes que creem no ministério desse profeta iam acreditar, mas ainda ia ter gente no meio da história que dizia, vai ser dia 31 de dezembro de 2025, então eu ainda posso ficar folgado até novembro de 2025. Esteja pronto, esteja apercebido, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor de vocês estará chegando de volta.
Ninguém sabe. Só Ele sabe. Então não ficou para ninguém saber. Ninguém vai ficar acomodado com nada aí. Vou levando minha vidazinha no banho-maria, porque eu não sei o dia que ele vem mesmo, mas pode ser que ele demore. E se não demorar? E se nós formos pegos de hoje para amanhã, antes de amanhecer o dia? Cada um agora está fazendo um inventário da própria vida, igual nós fazemos no dia do culto de ceia. Cada um estava fazendo o seu próprio inventário. Foi assim que a Bíblia disse: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Não disse: examina o fulano lá, às vezes, como é que ele está, porque se ele estiver pisando na bola, a fulana, olha lá, dá uma olhada nos cabelos dela, vê se ela não está fazendo tratamento T nas pontas dos cabelos dela. Não, examine-se, pois o homem é a si mesmo, antes de comer daquele pão e beber daquele vinho. Cada um faz um inventário, e o profeta não convocou as pessoas para fazer um inventário de suas próprias vidas só no dia de tomar a Santa Ceia. O inventário deve ser feito todos os dias, para que você nunca se esqueça daquele dia no Calvário. É quando você faz um inventário na sua vida e se encontra faltoso perante a palavra de Deus para o dia que você está vivendo. Faltosa é que você se lembra do Calvário, que o profeta disse: é para ser lembrado todos os dias. Aí eu vou esquecer um pouco esse negócio de Calvário. Olha, eu vou ensinar uma dica para vocês. Quando eu acordo de noite, levanto, vou no banheiro, volto e deito, aí você começa a pensar nas coisas da vida, nos problemas da vida, e o sono some. E está pensando aqui, está pensando acolá. Aí os que estão predestinados a se perder só pensam nas coisas terrenas. Então vou pensar nas coisas celestiais. E você começa lá em Gênesis, e começa por aqui, por ali. Quando você dá fé, o inimigo chega e entra na frente e te bota para pensar de novo em coisas daqui. E se você não der um pontapé de verdade nele com a botina do bico fino, der um chute de vergonha, ele não some não. E por incrível que pareça, na hora que você chuta ele fora e começa a considerar as magníficas obras do Todo-Poderoso, logo o sono. Que coisa boa, que segredo melhor para você acabar com a insônia, é você pensar nas coisas que são de cima. Oh, pensai nesse lar lá do céu, bem ao lado do rio de luz, onde os santos para sempre já gozam da promessa, nosso Jesus. Lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu, ó, pensai nos amigos do céu, que a jornada já tem acabado, e nos cantos que soam nos ares, nos palácios por Deus preparado, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai
nesse lar lá do céu. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu estava ouvindo o culto de sexta-feira, lá pela internet, o pastor Gerson falando no pastor Euclides Paro, que é astrólogo. Aí ele falou que ia fazer um mapa astral da minha vida. E quando eu disse para ele assim, mas eu quero que ponha só as boas coisas. Ele falou, não, mas não tem jeito não. O mapa astral, ele inclui tudo que presta e que não presta da vida do cara de quando ele nasceu até o dia de hoje. Aí, não, então deixa mais para frente. Aí ele não está mais no companheirismo, mas as últimas vezes que eu vi ele no companheirismo, quando eu perguntava para ele assim, já tem jeito? Ele já sabia o que era que eu estava perguntando. Se já tinha jeito de fazer o mapa astral só com as boas qualidades. Aí ele respondeu, não tem jeito não, está ficando pior. Mas que coisa, né? Então assim somos nós. Quando o Senhor nos converteu, Ele converteu a nossa alma e o nosso espírito. Bem na divisa entre a nossa alma e o nosso espírito está o campo de batalha. O espírito do diabo tentando pegar o teu homem espírito para levar para o lado que não presta. E o espírito de Deus tentando pegar o teu homem espírito para botar do que presta. Essa é a maior batalha jamais pelejada, que só quem enfrenta essa batalha é quem creu de coração na mensagem do profeta. Os outros não têm batalha. Se você entrar numa congregação cristã do Brasil, por exemplo, você já sabe o que o crente cristão do Brasil vai fazer lá. Ele vai lá ver se houve alguma coisa que aprove os projetos deles. Ô irmão, Deus conhece a tua vida, o Senhor vai te abençoar, vai fazer uma obra na tua vida e teus projetos vão adiante. Vai com Deus. É isso que ele quer escutar. Qualquer denominação que você entra, as pessoas estão ali com um propósito, para escutar um negócio que dá de acordo com eles. Você é o único, nós somos os únicos que vamos na igreja para ouvir o que o Espírito quer dizer para a igreja. Não o que eu quero que ele diga para mim. Se for para me ouvir o que eu quero ouvir, ele nunca vai falar comigo. Pode bisbilhotar no YouTube, pode sambar para aqui, pode sambar para acolá, e olhar isso e olhar aquilo, que eu não vou falar nada não. Mas na hora que você disser, Senhor, eu quero te ouvir. O que o Senhor quiser falar para mim, eu quero ouvir. Aí você já pode vir para a igreja sabendo que Ele vai usar alguém para dizer o que Ele quer dizer para você. E daí você pontua com amém e segue em frente. Senhor, nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor sabia, antes da fundação do mundo, quantos seres humanos, quantos animais de cada espécie. Hoje, quando os homens descobrem uma espécie de animal que ainda não era conhecido, eles se tornam famosos. Nem olham para cima, Senhor, no Criador, que conhece todas as coisas. Sabe quantos leões existem na face do planeta? Quantos gado miúdo, ovelha, bode, quantos porco selvagem, quantas aves, quantos peixes.
Oh Deus, falta-nos entendimento para crer, para perceber que o Senhor é tão glorioso, é tão infinito, tão poderoso nas suas obras, tão sábio nos seus projetos, que o homem não chega nem perto, Senhor. Ele não consegue entender praticamente nada dos projetos divinos. E aqueles que não creem saem perguntando: mas por que o Senhor fez isso? Mas por que o Senhor fez isso? Mas por que o pé de milho não dá alface na folha do milho, faz ele secar e se perder? Mas por quê? Por quê? Ora, oh Deus, obrigado, Senhor, por nos fazer crer num Deus tão grandioso, tão amoroso, tão sábio. Não teve nenhum conselheiro. Quando o Senhor idealizar um projeto, é segundo o conselho da sua própria vontade. Ele não tem que pedir opinião para ninguém, porque é o Senhor que sabe todas as coisas. Quando nós queremos fazer algo e não sabemos direito como fazer, saímos perguntando para quem entende daquilo lá, para nos ajudar, para nos orientar como fazer aquele serviço. Mas o Senhor não teve que pedir auxílio para ninguém, conselho para ninguém, porque tudo que o Senhor decidiu fazer é decisão do conselho da sua vontade. A vontade do Senhor quis daquela forma, e o Senhor fez daquela forma. E não adianta cientista daqui e daquela, porque os verdadeiros cientistas são aqueles que creem no Senhor e descobrem, através de um profeta genuíno, porque o Senhor fez aquilo daquela forma, porque era a forma certa de fazer. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvores te rendemos, porque o Senhor nos permitiu a crer na tua mensagem, Senhor. E agora estamos aqui dizendo: Senhor, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que o Senhor sabe de tudo. Receba a nossa gratidão, ó Deus, e te louvamos como nosso guia, como nosso bom pastor. Sábio guia e bom pastor é quem sabe por onde nos dirigir, por onde nos guiar, como nos guardar, como nos vestir, como nos alimentar, como preservar nossa saúde. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, receba a nossa gratidão que ofertamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Querendo o Senhor, domingo que vem estarei lá em Breu Branco. E passando do domingo que vem no outro, nós estaremos aqui para culto de Santa Ceia. Amém? Os irmãos que estiveram conosco participando do culto: Louvas Ronald, de Padre Bernardo, Raimund Jim e família em Tucuruí, Igreja de Breu Branco, Igreja de Tucuruí, Luiz Filho e mais os que não tiveram tempo de notificar. Deus os abençoe. O Senhor continue com cada um dos irmãos e os leve em paz. Abençoe mais um ao outro e até quarta-feira, se o Senhor nos permitir.